Então tá, o assunto de hoje é fake. O que é fake? Quem sabe o que é fake? O que significa a palavra fake? É uma palavra comum na internet, né? A moçada aí que acessa muito Facebook, Instagram e tal, sabe o que é fake. Fake é algo falso. É algo que não é verdadeiro. É uma expressão comum na internet quando alguém tenta passar algo que na verdade não é, ou tenta simular uma situação, você fala, isso é um fake. Tá? É uma coisa falsa, é uma coisa imaginária. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, e eu quero começar contando uma história. Eu fui para os Estados Unidos recentemente, 2, 3 semanas atrás, né? E é muito engraçado que toda vez que eu viajo para lá, eu gosto de viajar de chapéu ou de boné, porque eu não gosto do que o vento bata nos meus olhos, né? Seca o olho, fica irritado. Aliás, estou com o olho meio bichado hoje também. E então eu sempre viajo de chapéu, e eu também sempre gosto de colocar um casaco, porque eu sei que dentro do avião faz muito frio, eles ligam o ar-condicionado muito gelado, né? Então eu ponho meu casaquinho, eu ponho meu chapéuzinho, e dizem as boas e más línguas que eu fico com uma cara de americano, que é coisa de louco, né? E aí é muito engraçado, quem já viajou comigo sabe como é que é, né, Carla? E aí você entra no avião, os comissários, são uma companhia aérea que carrega muitos americanos, todos eles pensam que eu sou americano, e eles falam inglês comigo. E é muito engraçado, porque eu viajo como se eu fosse um americano, né? Então eles falam comigo em inglês, eu respondo em inglês, e assim a gente vai. E já tive até episódios trágicos, outro dia eu conto, quando brasileiros pensaram que eu era americano e falaram mal de mim, achando que eu não estava entendendo, mas eu entendi, e deu um BO enorme, né? Mas outro dia eu conto isso. O mesmo acontece quando eu vou para a Alemanha. Eu boto lá, sempre quando a gente vai para lá, é fevereiro, é frio, eu boto aquele casaco gigantesco de frio, boto o meu chapéu, boto o meu cachecol, daí eu tenho essa pele bronzeada, né? E esses olhos negros, né? E essa cara de brasileiro, né? Vermelho desse jeito. Eu chego lá, todo mundo pensa que eu sou alemão. E todo mundo me trata como se eu fosse um alemão. E é muito engraçado. Até o momento que eles falam comigo em alemão e eu entendo nada. Ou muito pouco, né? Ou pior, eu tento falar em alemão e o pior é que eu falo melhor do que eu entendo, porque eu consigo formular as minhas frases, consigo formular bem as minhas perguntas, e aí eu faço aquela pergunta bem formulada, né? E aí eles respondem, e aí quando eles respondem, eu sou exposto. Ou quando eu chego nos Estados Unidos, eu fui tratado como americano até o momento que eu chego na imigração e tem uma plaquinha assim, American Citizens, e outra escrito Visitors. E aí naquele momento que eu olho aquelas plaquinhas, eu não tenho escolha senão pegar a fila dos Visitors. Eu posso parecer americano, posso ter cara de americano, posso ter roupa de americano, ter boné de americano, mas eu sou brasileiro. Eu chego na Alemanha, eu posso ter cara de alemão, ter pinta de alemão, ter roupa de alemão, beber igual um alemão. Né? Mas eu sou brasileiro. A hora que eles falam em alemão comigo, o meu castelinho de cartas, aquela imagem, aquele fake que eu fiz de eu mesmo, que parece ser outra coisa, é exposto, é revelado. Né? Então são situações cotidianas, a gente dá risada, é brincadeira, isso é fácil falar sobre isso. Mas a verdade é que todos nós fazemos isso em maior ou menor grau em outras áreas das nossas vidas. Todos nós projetamos imagens, projetamos versões da nossa própria pessoa, da nossa própria identidade, versões que não são totalmente verdadeiras, que não são totalmente reais. E a gente faz isso às vezes no nosso casamento, a gente projeta um casamento, todo mundo acha que é um mar de rosas. Você já viu alguém, de repente, você já ouviu, né, dentro da igreja, é trágico que quando isso acontece, de repente você ouve falar que alguém está se separando, e você fala, mas como? Aquele casal era perfeito, e agora eles estão se separando. Por quê? Não era perfeito, era um fake, era mentira, era só uma imagem. Ou aquele homem super bem sucedido, aquela mulher super bem sucedida, que você acha que eles estão vivendo, né, num momento super especial das suas vidas, e que eles têm dinheiro, eles estão bem, e de repente você descobre que ele quebrou. Mas como aquele cara ele tinha tanto dinheiro? Não, ele tinha muito crédito, ele não tinha muito dinheiro.
Ou na escola, aquela pessoa que você acha que vai bem e quando você vê está toda pendurada, está toda enrolada. Ou nos relacionamentos, ou no trabalho, aquele funcionário, nunca me esqueço, um amigo que estava bem numa empresa, de repente eu soube, ele foi demitido, falei, mas o que aconteceu? Não vou falar o que aconteceu, mas algo trágico aconteceu. E aquele homem vinha há anos mantendo uma imagem, mantendo uma aparência de algo que na verdade ele não era. E quando a gente faz isso, a gente vive numa ilusão, a gente vive numa irrealidade. Agora, por que a gente faz isso? Por que todos nós, vez ou outra, numa situação ou outra, acabamos fazendo isso? Acabamos criando essa imagem irreal, essa versão. Eu fiquei pensando, o que é isso? Né? Uma versão melhorada? Não, é uma versão Sessão da Tarde. Já assistiram o filme da Sessão da Tarde? Já assistiram? Lembra? Você lembra quando você era criança assistia Sessão da Tarde? O que são os filmes de Sessão da Tarde? Aquele filme que está tudo bem. É light, né? Não tem drama, não é intenso, não é problemático. Os dramas são leves, os dramas, você sabe que vai acabar bem, você sabe que tudo no final vai dar tudo ótimo. Então a gente cria essa versão Sessão da Tarde para a nossa vida, em que tudo está legal, tudo está bem, no final vai ficar tudo ótimo. Não tem drama aqui não, eu estou bem, obrigado. Por que a gente faz isso? Eu tenho duas ideias por que a gente faz isso. Primeiro, é que a gente acredita numa mentira que diz que nós não somos bons o bastante, como nós realmente somos. Que eu, com os meus problemas, eu não sirvo, eu não me encaixo. Que para eu me encaixar, para eu servir a um ambiente, eu tenho que me fazer de algo diferente. E eu acho que isso começa na adolescência, com vocês aí novinhos, né? Começa nessa fase. Quando você vai para a escola, e a moda agora é ter cabelo azul. Então, se você quer ser descolado, você tem que ter cabelo azul. Não, agora a moda mudou, agora não é mais azul, agora é o rosa, agora é o piercing, agora é a marca X. No meu tempo era calça Fiorucci. Alguém lembra de calça Fiorucci? Lembra? Né? Quem quis ter uma calça Fiorucci aí? Quem quis ter e não teve? Né? Aí a gente ia para o Paraguai comprar Fiorucci no Paraguai. Lembra disso? Calça Fiorucci, tinha que ter a calça Fiorucci, gente. Aí depois, alguns tempos atrás, era a calça da Zump. Agora eu nem sei mais qual é a marca, mas a gente entra nessa pira de que se eu não tiver isso, se eu não for assim, se eu não for assado, se eu não me comportar de uma maneira ou de outra maneira, eu não sou bom o bastante. Eu não posso fazer parte desse grupo e eu preciso fazer parte desse grupo. Só que isso começa na adolescência e continua na vida adulta. E o pior é que no começo era só uma calça, agora são coisas muito mais complexas. De repente é o carro, é um status ou é um determinado comportamento. E eu já falei para vocês aqui, como aquele homem que vai para uma viagem de negócios e chega lá, os colegas falam, à noite vai rolar um lance aí. E aí ele entra num dilema moral, peraí, eu me encaixo no grupo ou fico fiel à minha esposa? Ou eu visto uma imagem de uma pessoa que eu não sou para me encaixar nesse grupo e me enfio num problema muito sério só porque eu tenho que fazer parte desse grupo. As coisas vão ficando mais difíceis quando a gente vive essa imagem. E eu acho que a primeira razão pela qual a gente faz isso é para querer se encaixar. Porque a gente não acredita que a gente é bom o bastante ou importante o bastante como a gente realmente é. E isso é uma mentira. Mas nós também fazemos isso por medo. Medo do quê? Medo de confrontar a nossa história. Medo de confrontar a nossa realidade. Quem nós realmente somos, o que nós fazemos, o nosso passado, os nossos pecados. Então a gente tem medo de olhar para tudo que aconteceu, para tudo que a gente fez e fala, quer saber, é melhor não lidar com isso. Porque é difícil mexer com essas coisas. E a verdade é que é difícil mesmo, não é fácil. Você lidar com o passado, lidar com a sua história, não é fácil. Não é fácil. Mas viver uma mentira, viver uma versão Sessão da Tarde da sua vida, também não vai te ajudar. Pelo contrário, vai piorar, vai te jogar numa armadilha terrível. Numa armadilha terrível que pode te impedir de conhecer o poder transformador de Jesus Cristo. O poder curador que Jesus tem e que Ele quer nos dar. Ele quer nos dar.
Mas essa versão fake atrapalha, ela atrapalha. Quando a gente vive nessa versão, a gente abre mão de algo muito especial que Jesus quer fazer na nossa vida. Algo muito especial que Ele quer nos mostrar, pelo qual Ele morreu, pelo qual Ele ressuscitou. Então nós não podemos viver assim, nós não podemos viver essa versão falsa, essa versão sessão da tarde. Nós temos que aprender a viver quem nós realmente somos, a fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com a nossa história. Tá? Então é isso que nós vamos ver hoje. E hoje eu quero compartilhar, nós vamos ver isso através de uma história também, que eu tenho certeza que vocês conhecem, talvez saibam de cor, uma história muito bacana da Bíblia, mas que nós vamos olhar para ela de um viés um pouco diferente. Nós vamos ver como sair dessa falsidade, sair dessa versão sessão da tarde, essa versão morna da nossa identidade, através da história de uma mulher. Não é uma mulher muito, muito especial, mas ela é muito especial porque ela tem uma reputação, e essa reputação dela a precede. E ela é uma mulher que talvez se fosse qualquer um de nós, a gente não sairia de casa, talvez a gente não teria a coragem. Eu acho que eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Talvez você não teria coragem de fazer o que ela fez. Mas ela fez algo tremendo, e ao fazer isso, ela revela algo muito especial, que tem o potencial de mudar as nossas vidas e mudar a nossa maneira de interagir com Jesus, de interagir com Deus. Essa história está lá em Lucas, capítulo 7, e nós vamos começar no versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus era um cara muito legal. Jesus era o seguinte: você convidava ele para ir na festa, ele ia. Tá? E o legal é que ele ia e ainda levava uma galera junto, né? Porque ele levava os discípulos, ele levava a turma dele junto. Então era muito bacana, e eu creio que ele tem essa atitude até hoje. Você convida Jesus para a festa, ele vem, tá, gente? Pode convidar que ele vem. Esse fariseu, depois, no domingo que vem, nós vamos ver que o nome dele é Simão. Tá? Então eu vou tratá-lo por Simão, ok? Então Simão convida Jesus para jantar. Por quê? Eles queriam saber mais sobre Jesus, e eles entendiam Jesus como um mestre, como alguém que tinha uma compreensão da lei, uma compreensão dos livros muito profunda. Então eles convidavam Jesus para essas reuniões, para sentar com ele e para debater com ele, para conversar com ele, para entender as coisas como ele interpretava a lei, como ele interpretava os livros, né? Então Simão convida, com certeza ele convida também outros fariseus, que é a turma dele. É igual aqui, chega uma celebridade, vai te visitar na sua casa, você chama os seus melhores amigos, porque você fala: olha gente, o cara vai estar aqui, venham aqui em casa, e você faz aquela festa, você reúne um monte de gente para estar junto com você e com aquela celebridade. É isso que Simão faz. Então ele faz uma grande festa, uma grande reunião, e está todo mundo lá, e Jesus chega, reclina-se à mesa, quer dizer, Jesus está confortável, Jesus ele está com eles já estão comendo, quando de repente chega uma mulher. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, veja, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, a fama dela a precede. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Veja que Lucas não fala nem o nome dela, mas ele fala a fama dela, né? Que ela é uma pecadora. Aí você já presume, para ele falar tão claramente, você já presume que tipo de pecadora que ela deve ser, né? Ela tem um passado, esse passado a condena. Provavelmente ela é uma pessoa que ela passa pela rua, as pessoas olham e falam: olha ali a fulana, né? Olha como ela se veste, olha, não tem vergonha, olha isso, olha aquilo, né? As pessoas falam sobre ela, as pessoas comentam sobre ela, porque ela tem uma reputação. E de verdade, ela não se encaixa naquele ambiente, porque quem está ali? Está Jesus, o Santo de Deus. E estão os fariseus, que são os mestres da lei, que eram os homens mais acusadores daquela época. Aqueles homens, a especialidade deles, sabe qual que era? Apontar o dedo. A especialidade daqueles homens era apontar o dedo e falar o que você estava fazendo de errado. Ou seja, é o lugar que você não quer estar. De um lado você tem o Santo de Deus, a pessoa mais pura, mais santa que já existiu. E do outro lado você tem os acusadores, as pessoas que vão te humilhar, que vão te condenar.
mas ela se arrisca e ela vai até lá. E ela nem foi convidada, com certeza. Ela é um picão. E eu creio que ela chega, gera um desconforto na festa. Você já recebeu algum bicão na sua casa? Você faz uma festa, parece alguém que você não convidou? E fica assim, o marido olha para a esposa e fala, foi você que convidou? Fala, não foi você que convidou? Não, eu não, foi você que convidou. Não, foi você. E ninguém sabe quem convidou a pessoa, mas a pessoa está ali. E aí, o que você faz? A pessoa está aqui. Né? Vamos mandar ela embora? Não, deixa ela ir. E naquela época era comum as pessoas irem para essas reuniões, porque como eu disse, não era uma reuniãozinha privada, eu, Jesus e mais um. Era uma reunião mais ampla, estavam os fariseus, tinham os discípulos de Jesus, provavelmente. E era comum as outras pessoas virem também, mas elas não se sentavam à mesa. Elas ficavam mais distantes, elas ficavam próximas à parede, normalmente à sombra. Elas não interagiam com a festa estava acontecendo ali, onde há a luz. Eu fico aqui à sombra, só ouvindo. E muitas vezes, ao final da festa, aí nós íamos lá e comíamos as sobras. E com certeza essa mulher, ela chega à festa e é isso que todo mundo espera dela. Bom, tudo bem, já que você está aqui, fica lá no cantinho, fica lá no escurinho, né, na sombra. E ouve tudo, quem sabe isso faz alguma diferença para você, afinal de contas, né? Mas ela chega sem ser convidada. E ela não fica à sombra. Pelo contrário, ela toma uma atitude muito corajosa. Uma atitude que faz com que ela entre e faça parte da história. Isso está lá no versículo 38. E ela se coloca atrás de Jesus a seus pés. Lembre-se, eles sentavam ao chão, eles sentavam meio ajoelhado, meio de ladinho assim. Não vou tentar fazer, porque senão depois não consigo levantar. Mas Jesus está sentado ao chão, com os pés para trás. E ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Gente, todos nós choramos vez ou outra, né? Você chuta o dedinho na cama, você vê uma propaganda que você fica emocionado, ou você vê uma notícia que você fica triste, e aí você chora. Mas você não chora de encharcar os pés de alguém. Esse choro dela não é um choro qualquer. Ela está chorando a ponto de encharcar, de molhar os pés de Jesus. E eu acho que todo mundo olha para ela e, de novo, está vendo? É culpa. Ela está chorando porque ela se sente culpada. Está vendo? Está chorando porque está arrependida do passado dela. Porque ela tem história. Porque ela faz isso, ela faz aquilo. Está vendo? Tem que chorar mesmo. Tem que se arrepender mesmo. Eu acho que é assim que os fariseus pensam. E talvez naquele choro dela houvesse um pouquinho disso, um pouquinho de arrependimento, um pouquinho de passado, um pouquinho de história, talvez algo que lhe aconteceu. Mas eu creio que não é essa a essência do choro daquela mulher. Não é só isso que há ali. Para mim ali há algo muito, muito maior. E a dica para mim, para eu crer que há algo muito maior, é o final desse versículo, quando diz que ela enxuga os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí ela os beija. E ela os unge com perfume. Eu não acho que você beija o pé de alguém por culpa. Me sinto culpado por todo o meu passado, então vou beijar o teu pé. Eu sinto uma dor por todo o meu passado, tudo que aconteceu comigo, então eu vou beijar o teu pé. Eu vou pôr perfume no teu pé porque eu me sinto culpado. Não. Eu vou perfumar os seus pés, eu vou beijar os seus pés, porque eu me sinto amado. Para mim, esse momento é um dos momentos mais profundos de adoração que há na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira. Porque não há ali um trono de fogo, não há um anjo, não há nada assustador acontecendo. Há um homem, há Jesus, sentado ao chão, e há uma mulher se derramando aos pés dele, lavando os pés dele com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, ungindo com perfume. Isso é adoração, gente. Isso é adoração, é algo dramático. Eu creio que naquele momento ela não se importa com mais ninguém, ela não está nem aí com os fariseus, ela não está nem aí com o que vão falar dela, com o que estão falando dela, ela se lança aos pés de Jesus.
e naquele momento ela recebe a graça, ela recebe o perdão e ela recebe o amor. E eu creio que ela se sente, talvez seja a primeira vez que ela se sinta amada de forma incondicional, e é por isso que ela chora. É por isso que ela chora. Não é por culpa. É por amor. É por amor. Ela se sente amada. Ela se sente amada. Ela reconhece quem ela sai das sombras, ela vem para a luz, e ela troca todo o passado dela, toda a história dela, por algo novo, algo que só Jesus pode dar, algo que só Jesus pode dar, que é a vida que há em Cristo, que a gente acabou de celebrar a ceia, falamos sobre a vida que há no corpo de Jesus. É isso que ela faz, ela descobre algo novo, ela descobre algo, uma verdade que mudou a vida dela e que vai mudar a nossa vida se nós pudermos compreender também. Ela descobre que Jesus veio para o seu verdadeiro eu. Jesus veio para quem você realmente é. Jesus veio para o Eli que tem problemas, para o Eli que tem passado, o Eli que tem história, o Eli que sofreu, o Eli que pisou na bola. Jesus não veio para a sua versão sessão da tarde, gente. Jesus não veio para aquele cara que fala, tudo bem, eu tiro de letra. Jesus veio para aquele que reconhece que precisa de Jesus. Jesus veio para os enfermos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os órfãos. Ele veio para as viúvas. É isso que Paulo fala quando Paulo fala, quando eu sou fraco, ele é forte. Nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, e aí ele nos fortalece. E a Bíblia mostra vez após vez que nós podemos ser verdadeiros. Nós não precisamos vestir uma máscara diante de Deus, porque a sua realidade, a sua vida verdadeira é a razão pela qual Jesus morreu. É para isso que houve a cruz, é a razão da cruz. A sua vida real, quem você é. Jesus veio para curar a sua dor, para libertar os cativos, para nos dar a paz. Foi para isso que ele veio. E essa imagem que nós criamos, essa versão, sessão da tarde, ela não precisa de Jesus. Porque ela pensa assim, está tudo bem, estou com tudo em cima. Mas o meu verdadeiro eu precisa desesperadamente de Jesus. Desesperadamente de Jesus. Talvez aquela versão fake, aquela versão melhorada, não precise. E eu sei que isso parece algo simples, parece algo óbvio, mas gente, não é. Há pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja patinando, não crescem, não se aprofundam, porque elas realmente acreditam que podem tapear Deus, talvez inconscientemente. Eu não acho que alguém pense isso conscientemente, não, eu vou levar Deus no bico. Não acho que você faça isso. Mas a gente entra nesse modo de operação, nesse modo aí, sessão da tarde, que não, está tudo em ordem, está tudo certo, toco minha vidinha, deixa Deus na prateleira. E aí sabe o que acontece? A gente não aprofunda o nosso relacionamento com Jesus. Nós não entramos num relacionamento de profundidade. E a Bíblia é só mais um livro. E Jesus é mais um profeta. E o cristianismo, estilo de vida. O cristianismo não é estilo de vida, gente. O cristianismo é vida. É ter vida. A vida de Cristo em você. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos viver assim. Nós vamos viver na superficialidade. Está tudo bem. Quando realmente não está. Quando realmente não está. E aí nós vamos viver só na religião. Mas não foi para isso que Jesus veio. Não foi para nos dar uma religião. Ele não falou, eu vim para que tenham religião e a tenham em abundância. Foi isso que ele disse? Ele disse, eu vim para que tenham vida. É uma vidinha mais ou menos mequetrefe? Não, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós temos tido vida em abundância?
Semana que vem nós vamos terminar essa história, não vou terminar hoje. Mas todos vocês já sabem a história, mas nós temos aí detalhes interessantes para ela, para a semana que vem. Mas por enquanto eu quero tratar de como que a gente então põe tudo isso na prática. E aí, o que eu faço com isso agora? Então agora eu sei, talvez eu tenha vivido uma vida meio fake, talvez eu tenha vivido uma imagem, talvez eu tenha projetado uma imagem, talvez eu finja ser americano enquanto eu sou brasileiro, né? Alemão enquanto eu sou brasileiro. E aí, o que eu faço com tudo isso? O que acontece agora? Nós temos 3 opções. Há 3 coisas que nós podemos fazer agora que a gente sabe disso. A primeira é negar. Você pode negar que você tem algum problema. E muita gente faz isso muito bem. E a melhor maneira de negar que você tem um problema é olhar para o problema dos outros. Né? Você fala assim, imagina, não, tudo bem, eu tenho um problema assim, mas olha aquele ali. Aquele ali é muito pior. Não, eu tenho uma dificuldade. Não, mas você não conhece minha esposa. Rapaz, eu perto dela sou um santo. Né? Ou você não conhece meu esposo. Você não viu lá no meu trabalho. Não, a gente não é totalmente honesto, mas se você visse onde eu trabalho, rapaz do céu, as coisas que eles fazem, perto deles eu sou né? A negação nos impede de lidar com o problema, porque a gente minimiza, a gente fala, não, isso aí não é tão grave. Se não é tão grave, eu não preciso dar muita bola. É igual quando você tem uma dorzinha qualquer, você fala, isso aí não é nada, eu não vou no médico por causa disso. A não ser que doa para valer ou você perceba que você realmente tem um problema, você não vai no médico, você vai minimizando, deixa para lá. A negação faz isso com a gente. Mas se esse problema que você tem, se essa situação que você vive, essa imagem que você criou te impede de entrar na profundidade que Deus tem para você, se ela te impede de se tornar aquela pessoa que Deus quer que você se torne, posso te falar uma coisa? É um problema sério, sim. Não é bobagem. Porque se isso te impede de ser aquilo que Deus preparou para você, você precisa lidar com isso. Não é uma coisinha qualquer. Não é só uma unha encravada. É um dedo gangrenado, gente. Você vai perder o pé. Você está entendendo? Então nós precisamos sair dessa negação. A gente pode negar o quanto a gente quiser, mas a verdade não é bobagem. Não é qualquer coisa. E enquanto você ficar negando que você precisa, que você tem uma situação que tem que ser tratada, você não vai lidar com ela. Você vai continuar evitando, vai continuar fugindo dela. Então essa é a primeira opção, que é a que muita gente adota. Negar. Não, isso aí não é nada. Isso é pouca coisa. Isso é bobagem. Isso não é tão sério assim. Os outros fazem coisas muito piores. A segunda situação, a segunda opção, que é tão comum quanto essa, é a culpa e a autocondenação. Que aí é o outro extremo. O extremo da negação é falar assim, não, isso não tem importância, deixa para lá, isso é uma coisinha de nada. A culpa é o outro extremo, é falar, meu Deus, eu sou uma pessoa terrível, eu não consigo sair disso, e aí você se martiriza, e aí você sofre, e aí você guarda aquele segredo, você esconde aquele segredo, e você não quer lidar com ele, porque ele é terrível demais. Mas eu não posso expor isso também, porque não há saída, porque o que os outros vão falar? Lembra do primeiro ponto que eu falei lá? O medo. Aí você tem medo, mas você se martiriza, você se condena, e você também não lida com aquilo, porque aquilo fica escondido lá no profundo da tua alma. E aí cada vez mais você se sente o quê? Sozinho, solitário. Porque não há lugar mais solitário do que aquele onde a gente esconde os nossos segredos. É ou não é? Quando você não pode contar algo para ninguém. Ninguém pode saber do que você está passando. Ninguém pode saber do que está acontecendo. E aí você se sente só. E aí você adoece. E você fica cada vez pior. É terrível estar nesse lugar. E infelizmente, tem muita igreja por aí promovendo isso. Promovendo a culpa. Por quê? Lança peso. E ao invés de relacionamento com Jesus, elas pregam o quê? Cumprimento de regras. Regras que nós não somos capazes de cumprir.
Regras pelas quais Jesus veio. E quando Jesus veio, Ele não veio para nos dar mais regras. Ele veio para cumpri-las todas. E é por isso que Ele diz, está consumado. Eu cumpri tudo o que tinha que ser cumprido. Eu fiz o sacrifício. Eu morri por vocês, para cumprir a lei. Jesus cumpre a lei por nós. E quando nós estamos em Jesus, nós temos a vida que está nele. E eu não preciso mais me martirizar e me condenar e me culpar por algo que aconteceu no meu passado. Porque agora eu tenho perdão e eu tenho a vida que está em Cristo. E aí eu consigo ser liberto de todas essas coisas. Mas isso é lógico, o inimigo não quer que você saiba. Ele quer que você ou minimize tudo, não tem importância, nego, ou me condeno e sofro. E vivo aquela vida terrível, escondendo o meu pecado. Escondendo o meu pecado. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos dar a vida. E através da vida dele a gente pode superar todas essas coisas. A gente pode voar acima de todas essas coisas. E é por isso que há uma terceira opção, que é o que a mulher faz. O que ela faz? Ela sai das sombras. Ela está na sombra, ela sai da sombra. Ela entra na luz. Ela traz todo o seu pecado, toda a sua história, toda a sua condenação, tudo que a condena, tudo que a culpa, tudo que a acusam, ela traz para a luz e ela coloca aos pés de Jesus Cristo. E ela recebe de Jesus o perdão, a graça e o amor incondicional. E o amor incondicional. E aí há um recomeço. E ela inicia um poderoso relacionamento com aquele Jesus, com o Salvador. E ela recebe aquela vida abundante que Ele promete. E é por isso que ela chora. É por isso que ela chora. Ela chora de alegria. Ela chora de júbilo. E ela adora Jesus porque ela entende, naquele momento eu fui perdoada. Eu sou amada. Eu tenho a vida de Cristo. É isso que ela entende naquele dia. Então essas são as nossas opções hoje. Você pode continuar negando. Pode continuar afirmando que aquilo que você carrega escondido na sua vida, aquela imagem que você projeta, não tem importância nenhuma, não faz diferença. Não é tão sério assim, não é tão grave assim. Você pode continuar vivendo com o peso, carregando esse peso, carregando essa culpa, tentando por suas próprias forças se libertar e continuando frustrado porque você não vai conseguir. Ou você pode trazer tudo isso para a luz, aos pés de Jesus. Trazer toda a sua história, para Jesus. E confessar para Ele, e falar para Ele tudo que você tem carregado. E aí você vai experimentar pelo menos duas coisas. Pelo menos duas. A primeira é a seguinte. Você vai sentir paz. Você vai sentir paz. Paz, porque Jesus vai te dar alívio. Alívio de você entregar, parar de carregar aquele peso. Quando você viaja, carrega aquelas malas pesadas, sabe quando você chega e entrega as malas no balcão da companhia aérea, ou você chega em casa e você entrega as malas, você se livra daquela mochila, se livra daquele peso. É esse alívio que você vai sentir, só que muito maior. Você vai sentir um alívio, porque a confissão, ela nos traz paz. Ela nos traz paz. E uma vez que eu entreguei as minhas questões para Jesus, uma vez que eu entreguei as minhas questões nos pés de Cristo, eu posso confiar que Ele vai cuidar delas. Ele vai agir. Porque é Ele quem faz a mudança. E Ele vai fazer. E como a gente viu na semana passada, talvez demore um pouquinho. Talvez não seja de hoje para amanhã. Quem não assistiu está lá no site. Às vezes Deus espera. Talvez não seja de hoje para amanhã. Talvez não seja como a gente quer. Mas Ele vai agir. A gente pode confiar que Ele vai agir.
E a gente também vai sentir, sabe o quê? Liberdade. Liberdade. Agora eu sou livre. Agora eu não tenho mais que me esconder. Eu não tenho mais que ocultar alguma coisa. Eu não tenho mais que fugir. Agora eu sou livre, porque eu conheço a verdade. E a verdade me liberta. E você, quando você tem a vida de Cristo em você, você tem a graça. E a graça é libertadora. E a palavra diz que se o Filho te libertar, você é livre. Então, nós somos livres. Você é livre? Então diga, eu sou livre. 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 Você é livre. E eu acho que a hora que a gente chega, a gente tem muito medo, a gente tem muito temor, e a gente pensa, mas eu vou chegar para Jesus, eu vou falar isso, eu vou chegar para Jesus, eu vou falar aquilo, mas eu vou confessar isso. E sabe o que eu acho, de verdade? Eu acho que a hora que a gente chega para Jesus e conta certas coisas, e a gente está meio cabrunhado, está meio envergonhado, eu acho que Jesus lá de cima, ele, ou lá de dentro, não sei, ele fala assim, relaxa. Foi exatamente por isso que eu morri na cruz. Foi exatamente por esse pecado que eu morri na cruz. Foi exatamente por esse vício que eu morri na cruz. Foi exatamente por essa mentira que eu morri na cruz. Então, quer saber? Joia. Curti aí, que você finalmente entendeu. Porque foi por isso que eu morri na cruz. E demorou para você perceber, hein? Demorou para você sacar. Mas agora você entendeu. Agora vamos em frente. Daqui para frente, tudo novo. Tudo novo. Você não precisa viver preso a essa imagem distorcida, a essa imagem fake que você tem vivido. Eu vim pelo verdadeiro você, não pela sua versão sessão da tarde. Eu não vim pela sua versão melhorada. Eu não morri pela sua versão melhorada. Eu morri pela sua verdadeira, pelo seu verdadeiro eu, pela sua verdadeira identidade. Agora a pergunta que não quer calar, e eu já estou encerrando. Vou chamar a banda para vir aqui, nós vamos ter mais uma música no final. Mas eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Não posso deixar, de terminar com um desafio. Eu gosto de terminar sempre com um desafio. Enquanto eu falava, talvez o Espírito Santo sussurrou alguma coisa no teu ouvido aí. Talvez o Espírito Santo falou alguma coisa com você. Talvez veio à sua imaginação alguma área da sua vida que você tem vivido uma versão fake, que você tem vivido uma versão sessão da tarde. Talvez haja áreas na sua vida que você tenha se negado a lidar com elas. Talvez haja áreas da sua vida que você esteja carregando um peso muito grande. Hoje, eu creio que Jesus nos convida a entregar tudo isso aos pés dele. A chegar diante dele e falar, Senhor, está tudo aqui. A minha reputação, a minha história, o que eu vivi, o que eu fiz, o que eu sofri. Tudo que há de falso na minha vida está aqui. Eu não vou fazer nenhum apelo, não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, mas eu quero convidar você a ter a mesma atitude que Maria teve. Sim, aquela mulher era Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Quero te convidar a ter a mesma atitude que ela teve, de se prostrar aos pés de Jesus. De entregar para Ele tudo que está oculto na sua vida. Tudo que você sabe que não é real. Tudo que você sabe que você tem escondido. Tudo que você sabe que você tem carregado. Eu quero te convidar, enquanto a gente ouve uma música, um prelúdio aí, não sei, a se colocar de joelhos aí onde você está mesmo. Por que de joelhos? É mais um ritual? Não, não é um ritual. É uma atitude de se prostrar diante de Deus. É uma atitude de entrega, de falar, Senhor, eu sou teu e eu me entrego. Então, a não ser que você tenha um problema físico, se você não puder, se você está grávida, está com uma barriga desse tamanho, eu dou um desconto, viu, Joel? Se você não quiser também não tem problema, mas se você puder, se você sentir a vontade, se coloque de joelhos
Não é para mim, não é para essa igreja, não é para... É para Jesus. Se coloque de joelhos em frente a Jesus e fala para Ele tudo que você tem que falar. Entrega para Ele tudo que você tem para entregar hoje. E aí nós vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por esse exemplo maravilhoso que essa mulher um dia deu, de se prostrar aos pés de Jesus e de revelar, trazer à luz tudo aquilo que ela era, tudo aquilo que ela vinha ocultando. Essa manhã nós queremos fazer o mesmo, Senhor, nos prostrar diante de Ti e entregar no Teu altar tudo que nós somos e tudo que nós temos fingido ser. Queremos entregar, Senhor, toda a falsidade, toda a mentira, toda a ocultação e também, Senhor, todo o peso, toda a culpa que o pecado tem nos feito sentir. Pai, que o Senhor nos liberte de tudo isso e ajuda-nos, Pai, a compreender o que é ter a Tua vida em nós. Ajuda-nos a compreender e a experimentar o viver através do Senhor Jesus. E o permitir que o Senhor Jesus viva através de nós. Vive através de nós, Senhor. Vive através de nós. Manifesta a Tua vida em nós, Senhor. Que não haja mais culpa, que não haja mais condenação, que não haja mais dor, mas que haja vida, Pai, em nome de Jesus. Nós confessamos a nossa falsidade, a nossa hipocrisia, e nós pedimos o Teu perdão e a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor possa viver através de nós a cada dia mais. E que nós possamos compreender, Pai, o que isso significa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.